Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando sobre o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos à carta aos Efésios. O autor da epístola é Paulo, ainda que durante algum tempo, principalmente teólogos liberais, pessoas não comprometidas com a verdade da Escritura, enquanto palavra de Deus, questionaram essa autoria, seja por questões de estilo, de linguística, mas desde muito cedo, ela foi entendida como sendo e pertencendo ao apóstolo Paulo. Ainda que o estilo possa ser um pouco diferente, mas as verdades profundas da carta de Efésios já desde o início foram aceitas como mensagens vindas diretamente do Senhor através do seu apóstolo. O local em que Paulo escreveu essa carta, provavelmente ele escreveu essa carta enquanto ele esteve aprisionado em Roma, lá pelo ano 61 ou 62 depois de Cristo. Essa carta, ela tem uma característica. Ela começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Algumas traduções não trazem esse em Éfeso. E a verdade é porque essa carta, ela não foi uma carta escrita especificamente para Éfeso. Outros autores ao longo da história, inclusive, atribuíram essa carta aos laodicenses. Por exemplo, Marcião, o herege, mas ele dizia que essa carta era aos laodicenses. A verdade é que em Colossenses existe uma menção a uma carta que estava em poder dos laodicenses, que também deveria ser trocada. Então nós entendemos que essa carta ela foi escrita de uma forma de carta circular, uma carta aberta, uma carta para todas as igrejas da região da Ásia Menor. Então no início, no começo, nas primeiras cartas, nos manuscritos mais antigos, não consta a expressão em Éfeso, mas isso não invalida o teor da carta. O tema da epístola é o eterno propósito de Deus realizado na igreja e através da igreja. Na verdade, existem algumas questões muito importantes que nós precisamos entender sobre a carta aos Efésios. Em primeiro lugar, Paulo principia a sua mensagem com ações de graças pela herança riquíssima das bênçãos celestiais. Analisando essa herança que nós recebemos diretamente das regiões celestiais, nós podemos ver aí, a eleição em Cristo, a redenção em Cristo, a descoberta do nosso propósito providencial de Deus, que é o mistério da sua vontade. E ele vai dizer: o que é isso, pastor? Que linguagem difícil é essa? Que mistério é esse? Porque, na verdade, Paulo está combatendo uma forma ainda incipiente, uma forma ainda bem no começo, de heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo acreditava que só eles tinham a chave para o conhecimento, para a gnose, e eram através de palavras mágicas, palavras-chaves, que eu acessaria o espiritual. Então Paulo vai dizer: olha, o mistério da sua vontade, o mistério da vontade de Deus foi revelado. E ele diz: o mistério do Evangelho, ele não é apreendido pelo intelecto humano, mas tem que ser revelado por Deus. E esse mistério é simplesmente o eterno propósito da graça de Deus, escondido de todos e finalmente agora na completude dos tempos, revelado em Cristo Jesus, que é: não apenas os judeus eram herdeiros da boa vontade do Senhor, do favor e da graça de Deus, mas que todos deveriam receber a mensagem de Cristo. Uma vez revelado, é simples e claro e pode ser compreendido por todos pela fé. Então, essa apropriação da graça salvadora de Deus é a verdadeira sabedoria. A sabedoria não é simplesmente intelectual. A sabedoria, ela é a riqueza da graça divina com o discernimento moral, ou seja, a sabedoria ela é um fruto espiritual produzido na vida do crente. A compreensão do mistério que Paulo está dizendo, usando os termos que os gnósticos usavam, é a sabedoria. Ela vem de Deus porque ela nos revela a unidade da criação divina, ou seja, todas as coisas, o universo, todas as coisas em Cristo, tantas as que estão em cima dos céus, quanto as que estão sobre a terra, todas as coisas estão unidas em Cristo. Ele revela também a unidade da raça humana.
Os judeus não tinham um prestígio particular, eles não eram mais abençoados ou mais amados, mas todos aqueles que recebem as novas da salvação pela fé são herdeiros e recebem então o selo dos seus direitos diretamente do Espírito Santo. Na primeira parte, Paulo apresenta o maior desenvolvimento do seu sistema teológico. A soberania do Cristo ressuscitado é o princípio básico de toda a carta de Efésios. Ele vai mostrar o Cristo glorificado é identificado com o Jesus humano. Então nós não podemos separar. É o Senhor Supremo, eternamente entronizado, acima de todas as potestades, acima de todos os príncipes e autoridades, ou seja, acima dos poderes espirituais ou terrenos, mas também é o Cristo ressuscitado, aquele que tem, que é o cabeça da igreja. Essa ideia não é nova, totalmente nova na teologia. Mas sendo Cristo o cabeça da igreja, os crentes gozam, então, de uma comunhão com Cristo, porque eles estão ligados a Cristo como o corpo, a igreja, está ligada à cabeça. São unidos gentios e judeus mediante a cruz de Cristo. A salvação é unicamente pela graça, mediante a fé. E ele chega a dizer, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Não há mais lugar para ciúmes, não há mais lugar para orgulho racial como os judeus tinham. Pela cruz, Deus matou a inimizade entre judeus e gentios. O Evangelho vem engrandecer, então, essa ideia da teocracia verdadeira, ou seja, do governo de Deus de uma forma completa, absoluta. Mas isso não era para judeus, para um povo específico, mas é uma teocracia da igreja. Ela não é política, ela é uma teocracia espiritual. Esse governo é espiritual sobre a vida de todos os que fazem parte agora do corpo, não somente judeus, mas também gentios, gregos, todos agora. E ele ainda diz, sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, ele desenvolve a ética cristã baseada nesses apóstolos, no fundamento que os apóstolos e profetas pregaram, que é Jesus a pedra angular. Então ele vai tratar sobre marido e esposa, sobre pais e filhos, sobre a vida prática. Em vez das dissensões, existe uma diversidade de dons para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, estando à estatura de varão perfeito. Quando Paulo diz perfeito, ele quer dizer maduro. Ele diz, olha, quanto mais nós entendermos esse mistério, todo esse governo de Deus sobre a igreja, mais nós entenderemos, mais nós amadureceremos, nós seremos maduros, nós poderemos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. A última parte do livro ele trata de questões sociais, e essa questão dessa maturidade vai provocar resultados práticos. Nas suas cartas doutrinárias, Paulo sempre trata primeiro uma parte teórica, doutrinária, e depois uma parte prática. E ele vai falar, a solução de todos os problemas sociais é a orientação do Espírito Santo. O homem não pode pensar que pelo seu próprio esforço ele vai chegar a essa solução, mas com o auxílio divino, aí o esforço humano ele é eficiente. Então Paulo nos deixa um recado, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, e ele vai dizer quais são os elementos dessa armadura, tendo na sua mente assim a armadura que um centurião romano, que um soldado romano usava, o capacete, a couraça, o escudo, o cinto, a espada. Então ele vai fazendo um paralelo com a vida espiritual, o que seria cada coisa, e diz, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. A carta aos Efésios é uma carta que tem muito a nos ensinar. É uma carta que mostra principalmente a questão da unidade da igreja, e ele vai citar uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é em todos e por todos está sobre todos. Nós estamos ligados através de Jesus, nós temos um elo em comum, então não existe motivos para um pensar ser melhor do que o outro, não existe motivos para um pensar ser independente do outro, não existe motivos para um se sentir mais amado
ou menos amado, mais perdoado ou menos perdoado do que o outro. Paulo vai dizer lá no seu capítulo 2, e eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós, ou Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então ele já começa o capítulo 2 dizendo: olha, tudo que Deus fez, a ação do Espírito Santo, a salvação, toda a graça derramada, ela foi somente porque Deus quis, não tem participação nossa. Afinal de contas, morto não reage, morto não pede, morto não clama. Uma pessoa que está morta. Ela não age, ela não reage, ela não suplica, ela não se arrepende, ela não se salva, está morto. E ele diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Aqueles que em outro tempo vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, ou seja, segundo as forças malignas, segundo o conselho de Satanás, que agora opera nos filhos da desobediência, os quais também nós, ele reconhece a própria fraqueza, Paulo, e nós devemos sempre nos lembrar: se hoje eu entendo que eu entendi o amor de Deus, que eu recebi o amor de Deus, que eu fui tocado pelo amor de Deus, que eu já fui amado e perdoado, que hoje eu sou nova criatura, se hoje eu entendo que eu sou filho, isso não me torna melhor do que aqueles que não são. Isso me torna alguém que tem responsabilidade, porque alguém me amou o suficiente para trazer para mim o amor e o perdão de Deus. Alguém se importou comigo para cumprir o chamado de Deus. Então agora nós precisamos fazer a nossa parte. E ele diz: nós também andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o tema da nossa campanha, amor e perdão, Efésios vai enfatizar: tudo que Deus fez foi pelo seu muito amor que Ele nos amou, pela misericórdia. É interessante você entender bem o que significa misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do grego e ela é uma junção de outras duas palavras, que seria miseris ou miserê, dependendo de como pronunciar, e cardia. Miserê vem de miséria, e cardia, quando você vai, eu vou no cardiologista, tem a ver com o coração. Cardia é coração. Então, misericórdia é a capacidade que alguém tem de sentir no próprio coração a miséria que pertence ao outro. É sofrer como se fosse realmente seu o sofrimento. É sofrer como se fosse realmente aquilo que fizeram contra o outro é contra você. E ele diz: Deus, pela sua muita misericórdia e pelo seu muito amor com que ele nos amou, estando ainda nós mortos, olha, mais uma vez ele enfatiza, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Jesus nos salva, o Espírito Santo de Deus nos ressuscitou espiritualmente, e ele diz: pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós que estávamos mortos, nós éramos cadáveres, nós não tínhamos mais salvação, porque uma vez morto acabou. Agora ele nos coloca em banquetes celestiais, na presença do Rei. É esse o sentido que está dizendo aqui. E ele diz: e nos ressuscitou para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, pelo tempo que vem pela frente, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O amor de Jesus foi benigno, ele trouxe o bem, ele trouxe aquilo que nós não conseguiríamos alcançar, e a abundante, muita riqueza, a graça de Deus que foi derramada sobre nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo vai dizer aos Efésios: olha, entenda de uma vez por todas, e eu quero dizer para você hoje à noite, entenda de uma vez por todas. Tudo que Deus fez foi baseado na sua própria misericórdia, no seu muito amor e na abundância da riqueza da sua graça. Nós éramos cadáveres. A única coisa que um cadáver faz é apodrecer e desaparecer.
Se Deus não fizesse nada, nós seríamos riscados da história, seríamos condenados eternamente ao inferno, seríamos nada. Nós nunca fomos alguma coisa. Mas o Senhor me atribuiu valor, o Senhor atribuiu a você valor, porque Ele deu o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Ele escolheu, Ele vem, por isso hoje Ele também te oferece: filho meu, não existe nada que você faça que possa ter a capacidade de te tirar dos braços do Pai. Não existe nada que você faça que Jesus olhe e diga: não, esse aí é demais, esse aí não dá para mim. Não existe nada que você faça que o Espírito Santo olhe para você e fala: não, agora já era, eu não tenho condição de te salvar. Por isso, tudo o que nós precisamos fazer, e ele diz várias vezes nesse mesmo texto do capítulo 2 de Efésios, é pela graça, mediante a fé. Que você precisa ter é fé, uma fé salvífica, uma fé que produz salvação. Como funciona? É fé com arrependimento. Isso é conversão. Isso é você entender que você não consegue, então você para de tentar. É o contrário. Você não vai tentar mais, você não vai buscar mais, você não vai procurar mais se salvar. Você vai parar de tentar, mas você vai confiar, você vai entregar, você vai dedicar a sua vida ao Senhor e diz: Senhor, toma, agora ela é tua. É o Senhor que pode, é o Senhor que faz. Me salva, eu não consigo. E é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, para que ninguém diga: eu era muito bom, por isso Deus me salvou. Não vem de obras, é somente pela fé. Nós fomos criados, feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então agora, a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, eu devo agir como Ele age. Eu devo fazer boas obras, porque a obra de Cristo é boa. Eu agora tenho uma nova vida. Eu estava morto em delitos e pecados, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O compromisso que você tem que assumir com Jesus é um compromisso verdadeiro, eterno, mas é a melhor decisão da sua vida. É a diferença entre vida e morte, entre salvação e perdição eterna. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor complete em nossos corações a mensagem do próprio Senhor. Amém.